nós estendemos nosso convite aos irmãos. Boa noite. Boa noite. E as visitas, né, que nos honram ali na internet. E para darmos início aqui ao nosso louvor, vamos cantar o hino 106, Cristo no Horto. Convido o irmão Valdir aqui e vamos encher essa igreja de alegria. Amém. Boa noite, Deus seja louvado. Amém. Cristo entra no horto a sós, se inclina-se a orar. Cristo ergue a Deus a voz, expõe-se a nos salvar. E angústia a orar em dor, em sangue se torna seu suor, afasta este cálice meu, ó Pai, se possível for. Quando o sofrimento atroz provou o Salvador, vede quanto amor por nós, divino e santo amor, aos ombros suportou a cruz, por nós que dispôs a morte, a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Deus seja louvado. Pode ser o 107, da cruz morri por ti. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali vesti, provando a amarga dor. A minha vida dei na cruz do céu, por isso vim, das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim. Então eu não deixei meu trono lá na luz, então eu não troquei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras por desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, angústia que sofri, não pode ser maior, hoje eu padeci, e mesmo a morte eu enfrentei, pra te salvar assim. Por ti a minha vida tem, que fazes tu por mim. Amém? Amém? Escolhi o nome de... É? 113, estavas lá.
pensando quanto tremo, tremo, tremo. Estavas lá ao pregar em meu Jesus. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Oh, nisto pensando quanto tremo, tremo, tremo. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Estavas lá quando ele ressurgiu. Estavas lá quando ele ressurgiu. Oh, nisso pensando quanto tremo, tremo, tremo. Estavas lá quando ele ressurgiu. Amém. Amém? Monte do Calvário, 110. Foi lá no Monte do Calvário que Jesus entregou a vida por nós. Foi lá que ele derramou o dom mais precioso que Deus nos salvou. Vale a pena lembrar através deste louvor. Lá no monte além, eis a luz de cruz, Onde alguém está em aflição, é o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me a salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde
que meu Jesus morreu por mim. Triste, mesmo assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Aleluia. Deus seja louvado. Seu sangue. 123. Seu sangue tem poder. Como precisamos, né, desse poder? Sem esse poder aqui não somos nada. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim. Venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres tua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim. Vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem esse poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim. Vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder, a poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus, a poder sim. Vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Então, vamos nos colocar de pé e vamos entoar o hino de número 129. Deixe entrar o Rei da Glória. Jesus está batendo na porta do seu coração. Você que está em casa, você que está aqui presente, deixe entrar o Rei da Glória, porque a bênção do Senhor será derramada sobre a vida de todo aquele que crê, porque Ele disse: todo aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Deus seja louvado. Ouve a voz, Jesus te chama, volta já, ó pecador. Ouve a voz de quem te ama,
Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Os prazeres do pecado não trarão conforto ou paz. Só Jesus, o Mestre amado, tua alma satisfaz. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, há de ter final vitória, vais obter a salvação. Hoje ainda a graça existe para ti, ó pecador. Deixa teu viver tão triste, vem agora ao Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, há de ter final vitória, vais obter a salvação. Assim como estamos, amante, vamos nos colocar juntos. Amantíssimo Deus, te louvamos, gratos por tua misericórdia, por Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei da Paz, o Senhor dos Exércitos, nosso Rei e Supremo Salvador. Te louvamos, Pai querido, pelo dom de Jesus, pelo Rei da Glória que venceu, cuja vitória é totalmente de todo aquele que crê. E nós estamos aqui prostrados para te dar graças, Pai, pela eterna vitória que Cristo alcançou em nosso favor. Também queremos colocar em teu altar aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que o Rei da Glória também está batendo na porta do coração de cada um, Pai, possa ser abençoado a vida dessas almas preciosas, abrindo pelo poder do Espírito Santo seus corações, sua mente, sua vida, para que o Rei da Glória entre com a sua mensagem, com a sua salvação, com a sua palavra que será aberta através da tua serva, a irmã Maria, e que o teu poder se manifeste no meio de teus filhos, aqui neste lugar e em cada lar, que neste momento está sendo por tua misericórdia, graça alcançada, pelo toque do Mestre, batendo a porta do lar, a porta do coração, a porta da mente de teus filhos e filhas, e que essa seja uma noite diferente, abençoada e cheia de poder e cheia de graça, Pai. Em nome de Jesus pedimos, abençoa-nos aqui e em todos os lugares onde estiver chegando esse sinal. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Pai. Amém. Nós temos o privilégio nesta noite, não é? De estar aqui com a irmã Simone e o irmão Valdir, esse casal de Deus, não é? Que serve a Jesus, e eles vão louvar neste momento. Saúdo a todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pai, eu venho a ti, eu confio só em teu amor. Meu ser procura a ti,
viver sem teu calor. Eu espero somente em ti. Quero ir à tua presença. Mostre-me tua glória. Dê-me forças pra me erguer, pois sem ti não vou viver. Mande-nos a chuva, dê-nos tuas bênçãos, água viva vem fluir em nosso ser. Mostre-nos tua glória, dê-nos tua graça, que tua presença esteja em nós, que tua presença esteja em nós. Profundo és, Pai, queremos ver tua glória, pois há somente um Deus. Nós clamamos Abba, vem, Senhor Jesus, que tua graça, luz está aqui. Dê-nos tuas bênçãos, para que o mundo veja a ti e te adorem só a ti. Mande-nos a chuva, dê-nos tuas bênçãos, água viva vem fluir em nosso ser. Mostre-nos tua glória, dê-nos tua graça, que tua presença esteja em nós, que tua presença esteja em nós. Cristo, liberte-nos pra te adorar em espírito e verdade. sai-nos, Revele-nos o teu poder. Mande-nos a chuva, dê-nos tuas bênçãos, água viva vem fluir em nosso ser. Mostre-nos tua glória, dê-nos tua graça, que tua presença esteja em nós, que tua presença esteja
Louvado seja Deus por esse banquete espiritual. Já podíamos, né, fazer oração e ir embora, porque que louvor que tocou o nosso coração, não é verdade? Amém. Graças a Deus por isso. Nós estamos felizes nesta noite, porque vamos abrir a palavra de Deus, não é? E vamos meditar sobre o Getsemane. Então, nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 26, verso 36 até o 46, na verdade, né? O nome desse sermão de hoje chama-se O Vale da Dor. O Vale da Dor. É Mateus 26, 36 até o 46. O Vale da Dor é incontornável. Alguém consegue contornar a dor neste mundo? É incontornável. Todos passamos por ele. Todos sofremos. É um privilégio de todos. Vamos dizer assim, né? Ninguém escapa. E Jesus também teve o seu Getsemane. Não é? E o jardim do Getsemane, ele fica no sopé do Monte das Oliveiras, que é um monte bem grande, né? Monte das Oliveiras. E ali existiam muitas olivais, ainda existem, né, hoje, aquelas remanescentes que devem ter o DNA ainda da época de Jesus, elas são bem frondosas assim. E hoje é um lugar assim que tem bastante flores lá também. E significa o largar do azeite, a prensa do azeite. Porque, não é? Pode ser um aparato destinado a receber os frutos da oliveira, para transformá-los em óleo, produto de muitas utilidades. O dito aparato era instalado mesmo no interior do Jardim das Oliveiras. Lá também tem, não é? É tipo de um pilão de pedra, bem grande assim. Dentro, e tem um círculo no meio, onde eles prensavam as azeitonas. E como aqui nós podemos ver que Jesus também foi moído pelas nossas transgressões. Foi nesse lagar do azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Não foi na cruz. Na cruz ele já havia passado por todo esse processo angustiante. Ali a sua vida foi moída. Ali foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Ali seu corpo foi golpeado. Ali expôs sangue. Ali enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu. Que é o que muitas vezes nós enfrentamos aqui na Terra. Quantas vezes, não é, a gente se sente em situações muito delicadas, que exige de nós, assim, uma comunhão profunda, não é, para a gente se manter firme nos caminhos de Deus. E a Bíblia nos orienta nesse sentido. E aqui tem um pequeno prelúdio do que aconteceu antes, né, de tudo isso. Aqui nós vimos que, um pouquinho antes, Jesus foi ungido em Betânia, capítulo 26, verso 6. Depois, o pacto da traição, né, quando Judas foi ter com os principais dos sacerdotes. Os discípulos preparam a Páscoa. Jesus, não é aqui, o traidor é indicado. Tem a Santa Ceia e Pedro é avisado. E os 4 evangelhos, eles falam sobre esse episódio. Lá estava Jesus, com os 12 discípulos, celebrando a Páscoa. Né? Era um momento assim, de confraternização, de alegria entre eles. Porque eles estavam comemorando algo fantástico na vida do povo de Deus. Né? Ele ensina a eles a grande lição, que foi a lição da humildade. Quando todos estavam lá discutindo quem seria o maior, né? Quem teria os maiores privilégios, né? Sabendo do coração humano, Jesus pega uma toalha, cinge-se com ela e fala para Pedro: Pedro, dá-me teus pés. Mas como meus pés sujos, né? E Jesus fala: se não me der os pés, também não posso lavar o teu coração. Então Jesus é humilde, ele mostra aqui essa grande humildade. Jesus aponta o traidor e este sai na escuridão daquela noite para o trair. Triste destino de Judas. Ele avisa a Pedro: nesta noite, antes que o galo cante,
tu me negarás 3 vezes. Ele lhes consola, não se turbe o vosso coração. Em João 17, ele faz a oração sacerdotal, onde ele é vítima e sacerdote ao mesmo tempo. Então, eles saem do cenáculo, nesta noite da trama, da armadilha, dos acordos escusos, do suborno traidor, na calada da noite. E o sinédrio está reunido na surdina, urdindo planos diabólicos, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas. Continua Jesus caminhando, aliás, está no cenáculo apenas em 11, porque Judas não voltou, né? Descem o monte Sião, cruzam o vale do Cedron, entram no Getsemane. Era noite, Ellen White fala, né, no Desejar Todas as Nações, que era uma noite de lua clara, né? Então, imagina eles entrando ali no jardim do Getsemane, naquele lugar que hoje não é um dos lugares mais visitados do mundo, mas naqueles dias, né, quando Jesus estava lá, devia ser muito mais cheio de oliveiras, devia ser um lugar muito mais prazeroso do que hoje, né, de tão visitado que é. Dos 11 que acompanhavam, 8 ficando para trás. E parece que por ordem dele, Jesus diz, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Não é? Mesmo Jesus precisando da companhia deles, Jesus que fala isso para eles. E os 3 ficaram também para trás. Ele agora estava como? Sozinho. Ele estava sozinho. Ajoelhou-se o Senhor do céu e da terra. Ajoelhou-se o Rei do universo. Ajoelhou-se o Deus encarnado. Por mim e por você que nos assiste aqui. Prostrou-se com o rosto em terra, humilhou-se. Ora intensamente numa luta de sangrento suor. O anjo de Deus vem consolá-lo. Que lindo, não é? Então, aqui para nós, não é o Vale da Dor, como a gente citou aqui, mas a gente vê que a Bíblia, não é, fala que naquele momento crucial da vida de Jesus, ali de joelhos, né, como ele mais descreve de uma forma assim, bem forte mesmo, que ele se agarrava ali naquelas raízes das oliveiras, como que dissesse assim, não é, tremendo, temendo sair correndo dali, de não suportar aquela dor. Né? E quando ele diz, né, ele volta, vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 26, no verso 38, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quantas vezes nós também oramos assim? Passando por momentos tão difíceis que a gente pensa que não vai suportar. Né? Jesus também teve este momento dele. Todavia, ele retorna e diz, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você vê que aqui Jesus, no meio de todo esse sofrimento, né, no meio de toda essa angústia, e uma coisa muito linda que eu acho, não é, na Bíblia, é que no capítulo 26, no verso 32, olha só aqui o que a Bíblia diz. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus, ele estava ali naquele momento difícil, mas antes, ele já tinha marcado um encontro com os discípulos.
né? Quando ele diz assim, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então aqui para nós é uma grande esperança, né? Que Jesus ele tinha essa certeza que ele ia ressuscitar, mas mesmo assim ele tinha que passar por aquele momento tão difícil da vida dele, né? Quando ele diz assim, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então é o que nós precisamos falar para Deus também, não é? Que, se não é possível a gente passar por essa prova, pelas quais muitas vezes nós passamos, isso envolve tudo, não é? O pecado que nos maltrata, problemas de todas as naturezas, conosco mesmo, com a família, com a igreja. Então, mas nós precisamos, como Jesus, crer na ressurreição, né? Porque ele aqui afirmou categoricamente, né? Nós sabemos que ele ressuscitou, nós sabemos que essa é a nossa esperança, nós sabemos que essa é a nossa alegria. Judas capitaneia a súcia a turba maligna, ou seja, uma reunião de indivíduos de má índole, ali onde estavam todos os poderes satânicos reunidos, ali estava o Sinédrio, ali estavam os políticos, ali toda a Jerusalém estava naquela confusão, não é? Para condenar um inocente, Os inimigos caem, Cristo se entrega voluntariamente. Olha que lindo aqui. No verso 44, diz assim, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. Ou seja, aqui ele que vai lá, não é, ditar as regras para os discípulos. Quando que os discípulos deveriam estar ali acolhendo Jesus? Quando eles deveriam estar ali apostos, né, para estender a mão para ele naquele momento. E Jesus diz, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E Jesus disse, levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E eu achei muito interessante também, que quando, não é, Judas, ele se aproxima da turba e beija Jesus, Jesus, porém, lhes disse, amigo, ainda chama Judas de amigo, né? Para que vieste, nisto aproximando-se deles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E aí é quando Pedro faz aquele ato assim, não é? De cortar a orelha do soldado. Jesus, ainda chamando Judas de amigo, ainda disse para Pedro, embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso, olha só o que Jesus diz aqui, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então aqui nós vimos que Jesus se entregou por amor, né? Quando ele estava ali chorando, como a gente sabe, daquela forma mais cruel possível, né? Quando o anjo vem e coloca, né, a cabeça de Jesus no seu ombro, que Jesus contempla o céu, o rosto de Jesus se transforma. Que quando eles chegam ali, Jesus já está totalmente, não é, sóbrio, iluminado, como ele sempre foi. E ele fala isso naquele momento. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões. Então você vê que era um momento de muito terror. Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, olha só o que acontece aqui, né?
O que aconteceu? Todos fugiram. Evidente que assim, nós passamos por momentos difíceis neste mundo, mas igual Jesus passou, nunca. Porque nós temos pecado. Não é? Nós temos pecado. Jesus não tinha pecado. Né? E Jesus carregou todo esse fardo dos nossos pecados, de toda uma humanidade, e mesmo assim ele se levanta, né? E a Bíblia diz, né, que ele se levanta realmente e se entrega por amor, porque como ele mesmo fala, 12 legiões de anjos poderiam ter vindo, não é, para tirá-lo dali. Os inimigos caem, Cristo se entrega voluntariamente. No vale da dor, enfrentamos profundas tristezas. No Getsêmani da vida, nós teremos tristeza. Sim, se Cristo passou pelo vale da dor, nós também passaremos. A vida cristã é um vale de lágrimas, não é uma sala VIP. Temos a alegria do céu, mas usamos também os vales da dor. Passamos por desertos esbraseantes, por ondas revoltosas, por ventos contrários, por rios caudalosos, por fornalhas ardentes. Todos nós temos a nossa história. Jesus, como vimos aqui, mesmo sendo filho de Deus, ele teve dor, ele sofreu tristeza muito grande. Ficou triste, não é, várias vezes aqui, com a morte de Lázaro, e essa tristeza levou também a chorar. Quantas vezes nós já choramos, né, triste pela morte de um ente querido, né, quantas vezes, né? E quando nós choramos pela morte de um ente querido, é tão libertador, porque o Espírito Santo nos consola, como o próprio nome diz, né, que ele é o Consolador. E ele consola e ele desmistifica, né, o terror da morte de uma forma de abrir os nossos olhos e falar que a pessoa, não é, nós vamos um dia encontrar de novo, não é, com aquela pessoa. Jesus ficou triste e chorou sobre a cidade de Jerusalém. Porque Jesus Cristo que veio para salvar. Não é? Então, tudo aquilo era muito difícil para ele. Ele chorou ao contemplar aquela impenitente cidade de Jerusalém. E como que ele chora hoje ao contemplar o mundo que nós estamos vivendo? Porque a gente ouve coisas assim de uma forma tão bruta, que o ser humano se afastou tanto de Deus que é capaz de fazer coisas tão absurdas. E ele aqui chora porque Jerusalém assassinou os profetas. Quantos profetas que vieram antes dele? Né? Lá em Jerusalém, ali, subindo-se o Monte das Oliveiras, tem o cemitério dos profetas. Né? E o cemitério do judeu é pedra, né? É uma pedra e quando visita coloca uma pedra em cima daquela pedra. Então tem bem grande assim naquele vale, né, do Monte das Oliveiras, esse cemitério dos profetas. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes, né? Mateus 23, 37. Eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus filhotes, mas tu não quiseste. Quantas vezes você chorou por um parente ou amigo que recusou a crer em Cristo? Mas a gente chora mesmo. Quando a gente entra ali no nosso cantinho de oração e começa a lembrar de tantas pessoas que nós amamos, os nossos filhos mesmo, não é? Como a gente chora. Imagino o choro de Jesus aqui, porque o choro de Jesus era por toda a humanidade, não é? Porque ele sabia o que ia acontecer. E aqui no Getsêmani Jesus ficou muito triste. Entre aquela ramagem, soturno das oliveiras. Ele é um antialante, parece uma linguagem poética, né? Sob o clima denso da trama, o peso da cruz, ele declara: se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja
quero. Muitas vezes é isso que acontece conosco também, não é? A gente sente o peso da aprovação muito grande e a gente tem que recorrer a Ele, não é? Por que Jesus estava triste? Era porque sabia que Judas estava se aproximando com a turba assassina? Era porque estava dolorosamente consciente de que Pedro negaria? Era porque sabia que o Sinédrio o condenaria? Era porque sabia que Pilatos o sentenciaria? Era porque sabia que o povo gritaria em freme, desenfreado e desordenadamente, crucifica-o? Era porque sabia que o povo escolheria a Barrabás e o condenaria? Era porque sabia que seria açoitado, cuspido e humilhado pelos soldados romanos? Era porque sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da morte? Não. Olha que aqui é motivo de sobra para se entristecer, não é? Mas não era por isso. A tristeza de Cristo era porque a sua alma pura estava recebendo toda a carga de todos os anos de pecado. Na cruz, Deus escondeu o rosto do seu filho. Ali ele foi feito pecado e mediação, ali ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Então, meditar nesse sofrimento de Jesus nos ajuda na nossa caminhada, porque nos ajuda a nos apegar mais a Ele, não é? A ter confiança nele e saber que se Ele marcou esse encontro com os discípulos antes de acontecer, não é? É porque profecia é assim mesmo, não é? É como se já tivesse acontecido. Profecia é algo tão sublime que é como se já tivesse acontecido. Então, queridos, a gente sabe, né? A Bíblia diz que até o sol escondeu o rosto de Jesus e as trevas cobrirão a terra. Jesus foi traspassado, moído. Aí ele entristeceu-se porque sofreu sozinho para extrair de Deus. Só pagou o preço da nossa redenção. Sofreu só, sangrou só morreu. É muito sofrimento. Hoje eu assisti a alguns pequenos trechos, filminho, né, da crucificação de Jesus, porque muitas vezes a gente fica naquela correria, fica naquela rotina e parece que vai amortecendo, né, o coração da gente, e a gente parece que não para pensar nesse sofrimento tão cruel de Jesus. O Vale da Solidão, no verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, assim como tu queres. É a vontade de Deus que Ele se cumpre na nossa vida. Haja o que houver, doa o que doer, a gente tem que estar firme. Né? Porque a gente sabe que ainda assim, mesmo sofrendo, é o melhor. Porque o mundo lá fora não oferece nada. Não é? Só dor e sofrimento. Né? As pessoas que vão desafogar as mágoas, não é? Da forma que o mundo apela, vai trazer mais dor e mais sofrimento. Pior de tudo, na cruz ia gritar: Deus meu, por que me desamparastes? As multidões o deixaram, os discípulos o deixaram, agora é desamparado pelo próprio Pai. Quando as trevas cobrem a terra naquela sexta-feira cruenta, em que o sangue de Jesus jorra nessa terra, por mim e por você. Para nos dar paz, para nos ajudar na nossa caminhada. Muitas coisas disse Jesus às multidões. Quando, porém, falou de um traidor, foi apenas para os 12, e unicamente para 3 desses 12 é que ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Por fim, quando começou a suar sangue, estava completamente sozinho. E aqui nós vamos fazer algumas considerações sobre os nossos apóstolos, né? Paulo estava no seu Getsemane, na prisão romana.
à beira do martírio, ele disse: todos me abandonaram. Na primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Mas ali ele viu sua coroa. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, passou pelo seu Getsemane sozinho. Mas ali Deus lhe abriu a porta do céu e ele escreveu o livro do Apocalipse. Aleluia. E viu um Jesus totalmente diferente, né? Glória Jesus glorificado. Quando Jó foi abandonado pela sua mulher e acusado pelos seus amigos, aí ele pôde ver Deus face a face. Glória a Deus. E aí ele pergunta assim: como você tem enfrentado a sua solidão? Cada um de nós sabe. Às vezes estamos sozinhos, mesmo entre muitas pessoas, né? Dentro do nosso coração. Nas provas devemos aprender a orar como Jesus. Sua oração foi marcada por 5 características. Primeiro, humilhação. Ele, o Deus eterno, está de joelhos. Ele, o Criador do universo, está com o rosto em terra. Como não deveríamos estar quando também atravessamos o vale da dor? Esse aqui é o exemplo de Jesus, é a oração. Porque a oração, ela nos põe de pé, não é? Ela nos fortalece, ela nos dá um novo rumo, uma nova direção. Ela nos impulsiona, vai, continua, não é? A tua jornada. Intensidade. Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa que Jesus começou a suar sangue. Foi uma oração de guerra. Ele agonizou em oração. Você já agonizou em oração? Eu já, muitas vezes mesmo, sabe? E às vezes eu olho assim, não é? Para o céu, principalmente no pôr do sol, e às vezes as nuvens estão tão lindas, né? Que parece que tem uma janela ali, né? Eu olho assim e falo: que vislumbre, que certeza, não é? Que Jesus está conosco. Perseverança. Jesus, ele não orou uma vez só, ele orou 3 vezes, e progressivamente, mesmo que os seus amigos que estavam ali não estivessem orando com ele. Vigilância. Jesus alertou os discípulos para vigiar e orar. Por que não vigiaram? Dormiram na batalha, Pedro negou Jesus, os discípulos fugiram, Pedro cortou a orelha de Malco, não sabiam o que responder a Jesus, seus olhos estavam carregados de sono, porque seus corações estavam vazios de oração. E aqui realmente é uma reflexão para nós, né? Hoje eu não era para estar aqui, né? Hoje poderia ter sido Eric ou o irmão Valdir, mas eu chorei tanto, eu falei para Jesus, eu nem sei, não é, se eu não estou com os olhos inchados, mas eu não estou falando isso para dizer que é porque eu estou com muita saudade do Zé ainda, não é? E aí nesse momento que eu vou orar, é o momento mais delicado, porque o que eu peço para Jesus é confortar o meu coração. E só Ele pode fazer isso. Você pode ter um bom psicólogo, você pode contar com os amigos que ajudam, mas assim, quem pode penetrar dentro de você, não é? E falar para ter esperança que Ele marcou, não é? Aquela reunião com os discípulos, antes de tudo isso acontecer. Quando eu li essa passagem aqui, isso me trouxe assim um novo vigor e alegria. Amém. Então, queridos, aqui tem um comentário que diz assim: submissão. A oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Porque Jesus orou, teve coragem para enfrentar a turba, a prisão, os açoites, a cruz, a morte. Sem oração, você foge como os discípulos. Sem oração, você fica fraca, né? As coisas começam a desandar. Muitos se desesperam quando cruzam o vale da dor. Às vezes é muito pesado mesmo. Mas Cristo deu o exemplo.
Cai de joelhos. Tem solução. Tem um caminho. Cristo caiu de joelhos e orou, e na oração prevaleceu. Porque o céu se abriu, o anjo veio e consolou Jesus. Então, o céu é aqui, né? Quando Jesus está conosco, como diz aquele hino dos arautos do rio. Aí faz assim: e você tem se rendido a Deus? E nós, né? Tem se colocado de joelhos dizendo: eu me rendo, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Porque a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa, não é? É doloroso o processo, né? Mas a gente sabe que lá na frente Deus tem um plano para cada um de nós, né? Que é a ressurreição, a vida eterna. Aleluia. Marcos 14, 36 diz que Jesus começou sua oração dizendo: Abba, Pai. Né? Então muitas vezes a gente fala: Pai, eu sou tua filha, cuida de mim. Era a palavra que uma criança usava para se dirigir ao seu pai. Jesus se dirige a Deus sabendo que Ele é Pai, não é? Digno de toda confiança. O que nos livra da tentação é saber que no vale da dor Deus é bom e Ele é o nosso Pai, que nos carrega no colo. Não é? Nós não podemos pegá-lo, nós não podemos senti-lo, mas nós podemos senti-lo. Não é? Como Ele falou para Nicodemos, o vento sopra. Não é? Nós sentimos aquela presença quando nós levantamos no nosso estado de prostração e nós temos energia para fazer a nossa rotina, não é? E ainda se o filho ligar com algum problema, você tem que dar o ombro, porque você é mãe. Então, queridos, eu creio que nos dias de hoje, o mais importante para qualquer um de nós é sermos intercessores, estarmos ali prostrados, porque não tem momento que a gente não possa estar. Principalmente no meu caso agora, que eu fico em casa. Então, eu louvo a Deus por isso. Não é? Porque apertou os calos, já tem ali o travesseirinho. No Salmo 61. Né? Ouve, ó Deus, ó tu que ouve as orações. Então, queridos, Deus nos consola, nos dando o livramento da prova, ou nos dando poder para vencer as provas. De um jeito ou outro, Ele resolve. Ou a prova sai, ou dá força para você viver naquela prova. Paulo orou 3 vezes, pedindo cura do espinho. Mas Deus lhe diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a Bíblia diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Se eu tenho a graça de Deus no meu coração, se eu posso louvar e cantar, se eu posso vir à igreja, se eu posso ouvir o louvor, se eu posso ler a Bíblia, se eu posso ler a lição da escola sabatina, se eu posso dar um estudo bíblico, eu posso dizer: Jesus está cuidando. Amém. Ele está cuidando de todos nós. Tiago diz que devemos ter por motivo de toda alegria ou passarmos por diversas tribulações. Porque sabemos que a tribulação vai nos peneirando, vai nos sacudindo, vai nos forjando, não é? E vai cada dia mais mostrando como Deus é maravilhoso. No Getsemane da vida, Deus o consolará. E apareceu-lhe o anjo. Jesus não entrou pelo conforto nos seus discípulos. Aliás, Jesus não encontrou pleno conforto nos seus discípulos, pois a vigília da solidariedade tinha se transformado no sono da fuga. Mas quando Jesus buscou a face do Pai, o anjo desceu do céu para confortá-lo, porque os amigos mais solidários falharam. Ele ficou solitário com o Pai, mas ele foi consolado. Aleluia. Agora, o sofredor manchado de sangue é consolado por um anjo do céu, depois que travou a mais sangrenta batalha da história. Depois que aceitou sorver sozinho o cálice da ira de Deus. Depois que se dispôs a carregar o leito maldito. Depois que se dispôs a se tornar maldição por nós. Depois que desafiou o inferno e seus demônios, ele foi consolado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitas vezes, nós sentimos sim, não é? O poder das trevas querendo nos derrotar. Quantas vezes, né, os demônios querem nos derrotar, mas Deus nunca, nunca nos abandonará. Amém. Né?
Deus nunca abandona os seus no vale da dor, no Getsemane da vida. Ele é o Deus e Pai de toda consolação. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Então, os amigos de Daniel, não é? No Getsemane da fornalha foram consolados pelo anjo do Senhor. Pedro na prisão ia ser morto no dia seguinte, mas o anjo do Senhor o levantou, o guiou, o livrou, o consolou. Paulo no naufrágio, passou 14 dias na voragem do mar. Tempestade convulsiva, todos haviam perdido a esperança, mas Deus enviou o seu anjo para confortar Paulo e lhe garantiu a vitória. Você tem sentido a consolação de Deus? Conclusão. Como foi que Jesus entrou no Getsemane da sua vida? Profundamente angustiado, abatido e cheio de tristeza. Como foi que ele saiu? Tão fortalecido e vitorioso, que bastou somente uma palavra sua para fazer seus inimigos recuarem, caindo todos por terra. Jesus não foi preso, ele se entregou. Aleluia. Ele se deu. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu, Ele está conosco, Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos salva para a casa do Pai. Amém? Amém? Jesus não triunfou só porque não poderia ter fracassado, diz Ellen White, mas Ele poderia ter fracassado, pois de outra maneira não seria homem verdadeiro. Contudo, não fracassou e dessa forma provou que o homem pode triunfar mesmo sobre as provações mais extremas. Louvado seja Deus, não é? Então vamos fazer que nem um paralítico. O paralítico, né, que estava ali na porta, não é do tanque, não é de Betesda, é o da porta. Antônia, não é? Do templo, é Antônia. E quando Pedro estende a mão e dá a ele, não é, a cura, ele sai saltitando e louvando a Deus. Por quê? Porque ele era paralítico e ele era um mendigo. Vivia pedindo esmola. Jesus chegou na vida dele e ele levantou dali. Então o nosso estado não é prostrado no chão. O nosso estado é em pé, louvando a Deus, não é? Gemendo e chorando, como Jesus fez. Mas crendo no poder desse evangelho, que nos cura e nos conduz, não é? Para a vida eterna pelo sangue de Cristo. Amém. Vamos cantar mais um hino ou vamos orar? Vamos cantar? Pode colocar então, por favor. Irmão Valdir. Cristo me deu fiel amizade, nele encontrei real liberdade, pois sobre a cruz um calma comprou, ele portanto eu sou de Jesus agora. Vou-me em minha alma da esperança mais doce e calma, libertar-me o preço pagou, dele portanto eu sou de Jesus agora. Perdido em dor e pecado, Cristo salvou.
Pai que estás nos céus, que sofreu por nós, como nós vimos nesta noite, momentos assim muito difíceis que o Senhor passou ali no jardim do Getsemane, ó Pai. Mas o Senhor nos deu essa grande esperança, que muito em breve o Senhor retornará a esta terra. Amém. E nos levará contigo para vivermos no céu te adorando, Senhor, te louvando e agradecendo por todo este sacrifício cruento que o Senhor fez por nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Fortalece o nosso coração. Amém. Pai, que mais pessoas queiram receber, ó Deus, a luz do Teu Evangelho. Glória a Deus, Pai. E nos motiva, Senhor, para levar esta mensagem, Pai, até os confins da terra. Aleluia. Pai de amor, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa cada filho Teu que aqui se encontra. Os nossos irmãos que não puderam vir também. Pai, os que nos assistem pela internet. Que o Senhor nos deu uma semana vitoriosa na Tua presença. Aleluia. Pai querido, abençoa também o nosso pastor, que está enfermo ainda, ó Pai, cuida dele, Jesus, da sua esposa, do Eric também, Senhor, nosso ancião tão querido, de todos os Teus filhos, Pai, nós pregamos em Tuas mãos. Amém. Em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado a todos.